Boa noite, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos alegres aqui mais uma vez, nesse momento de culto, onde nós estamos prestando o nosso louvor, nossa adoração ao nosso Deus. É uma alegria tê-lo aqui, mais uma vez, onde nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque. Nós estamos estudando o livro do profeta Abacuque, uma introdução, na verdade, sobre as temáticas desse livro tão importante e relevante para os nossos tempos, para os nossos dias. Mas antes nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos cantar louvores e vamos ler o Salmo de número 1, Salmo 1. Abra sua Bíblia, Salmo 1, onde nós vamos estar começando esse nosso culto nessa noite. Salmo capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós louvamos, exaltamos, adoramos ao Teu santo nome, Pai. Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus que está sempre presente em nossa vida. Tu és um Deus que nos escolheu, que nos salvou, Pai, que nos libertou da morte eterna e que tem nos dado sustento diário, e nós somos gratos a Ti, Pai. Pai eterno, nós queremos andar em caminhos retos, ó Pai. Nós queremos andar conforme o curso que o Senhor deseja para as nossas vidas. Por isso, Pai, ilumina a nossa mente, o nosso coração, e fale conosco através da Tua santa palavra nessa noite. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, queridos. Vamos estar cantando louvores ao nosso Deus nessa hora.
Vamos então, queridos, abrir nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, Abacuque capítulo 1. Abacuque capítulo 1, nós vamos ler do verso 5 ao verso 11 desse texto. Lembrando que nós estamos estudando o livro do profeta Abacuque baseado no livro do reverendo Hernando Dias Lopes, no comentário que ele fez do livro do profeta Abacuque, que é uma coletânea de sermões que ele fez e tudo mais, e é um comentário bem didático, bem pastoral, vamos dizer assim, e nos auxilia nesse momento onde nós vamos aprender um pouco mais sobre esse profeta, sobre a vida de modo geral. Abacuque capítulo 1, nós vamos ler do verso 5 ao verso 11 da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Abacuque 1, do verso 5 ao verso 11. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desfanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não creres quando vos for contada. Verso 6. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e segue, fazendo-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, colocar a nossa vida no altar do nosso Deus. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, a nossa vida diante da Tua presença. E rogamos a Ti, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor possa nos iluminar, ó Pai, para que nós entendamos a Tua santa palavra. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, esse texto aqui é um texto bem, como eu vou dizer, é um texto bem duro, onde o nosso Deus fala sobre quem irá perseguir, quem irá não só perseguir, mas destruir de modo geral, quem irá de fato levar cativo o seu povo. E, meus irmãos, é algo terrível que os caldeus são. A gente tirou algumas lições aqui desse texto e é interessante a gente perceber essas lições. A primeira lição aqui, de modo geral, fazendo um panorama geral do que esse texto está dizendo, é o seguinte: a voz de Deus pode ser mais perturbadora do que o seu silêncio. Notem que Abacuque, ele estava falando com Deus e reclamava com Deus e dizia: mas Deus, o Senhor não vai responder a minha voz, o Senhor não vai responder o meu chamado, o Senhor não vai responder aquilo que eu estou indagando ao Senhor? E aí Deus responde, e a voz de Deus, ela pode ser mais perturbadora do que o silêncio dele. Olha o que Deus está falando aqui sobre o povo que irá dominar o povo dele. Era um povo impetuoso, um povo terrível, um povo amargo, um povo que tem os seus direitos e a sua dignidade acima de tudo. Era um povo terrível. A segunda realidade, então, que a gente vê num panorama geral aqui, é que a ação de Deus pode ser mais perturbadora
do que a sua inação, a sua não ação, vamos dizer assim. Ou seja, quando Deus age, o mundo se estremece e tudo é exatamente da forma e da maneira dele. A terceira realidade que a gente pode ver aqui, o pecado do povo de Deus é mais terrível do que o pecado do ímpio. Meus irmãos, é uma realidade isso, porque o povo de Deus tem a palavra de Deus, tem o Espírito Santo de Deus a iluminar, a guiar, a seguir, enquanto o ímpio não tem. O ímpio peca por não conhecer a Deus de fato. Agora o povo dele, nós cristãos, por exemplo, quando erramos, quando pecamos contra Deus deliberadamente, quando nós optamos em pecar, meus irmãos, o nosso pecado é muito mais terrível do que o pecado de todo ímpio, porque nós conhecemos a verdade, nós sabemos a realidade e a gente deve ficar atento a essa questão. Mas vamos entrar no texto propriamente dito. A gente separou aqui 3 grandes tópicos dessa reflexão de hoje e depois a gente vai fazer um resumo quais lições o texto nos apresenta nessa noite. O primeiro grande tópico que a gente pode falar aqui é uma descrição da ação de Deus. Verso 5 diz assim: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desfalecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Ou seja, Deus exerce um governo universal e não apenas doméstico. Ou seja, Deus, ele não é somente o Senhor da igreja, o Senhor dos cristãos, o Senhor do povo dele, mas Deus é o Senhor sobre todas as coisas, sobre todo o universo. Ele governa, ele reina, ele é poderoso, ele faz tudo acontecer conforme a boa, agradável e perfeita vontade dele. E todas as grandes maravilhas foram criadas pela mão de Deus. Tudo isso pertence a Deus, é para Ele. E tudo que acontece, nada passa desapercebido da sua santa e maravilhosa vontade. Então Deus exerce um governo universal. Ele não é só governador da sua igreja, Ele não só governa sobre o seu povo, mas Ele governa sobre o mundo, sobre o universo. A palavra de Deus diz que Ele tem contado as estrelas do céu, os grãos de areia do mar, Ele sabe de cor. E é exatamente por isso que a gente tem a plena certeza que Ele é um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Uma segunda realidade que a gente vê nesse texto ainda, que Deus não está inativo, mas trabalhando para julgar o pecado. Ou seja, Deus ele não está inerte ao que acontece no mundo. Ele está atento a exatamente o que está acontecendo. Ele está muito atento a exatamente o que está acontecendo na vida do seu povo, na vida do ímpio. Ele sabe dos pecados de todos. E, meus irmãos, nós precisamos estar atentos a isso, porque o nosso Deus é um Deus que, como outro ponto vai dizer, Deus não permanece em silêncio. Ele é um Deus ativo, um Deus que pode, por um momento, estar até em silêncio, mas quando Ele age, queridos, nós precisamos estar alinhados à vontade soberana dEle. Isso é muito sério, nós precisamos entender isso. E precisamos sim estar atentos à palavra dEle, à vontade dEle, porque Deus não é um Deus que está inativo na condução do mundo, mas Ele está trabalhando para julgar o seu povo. Ele está trabalhando para julgar o mundo conforme a sua santa e maravilhosa vontade. O verso 5 e 6 vai falar sobre uma realidade. O verso 5 eu já li, o verso 6 diz assim: Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa,
que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Uma descrição da disciplina de Deus é um grande tópico desse capítulo. O primeiro grande tópico é uma descrição da ação de Deus. Deus, ele exerce o governo universal sobre todos, não só um governo doméstico. Deus não está inativo, ele está trabalhando para julgar o mundo, e Deus, ele não permanece em silêncio. E como é que então é a disciplina de Deus aqui na história de Abacuque, e pode ser também nos nossos tempos, nos nossos dias, porque Deus não muda. Ele pode usar as mesmas realidades para também disciplinar o seu povo nos nossos dias. Então diz assim, primeiro tópico aqui dessa descrição da disciplina de Deus é: o Deus que disciplina o seu povo é o Senhor da história. Note que o texto aqui está dizendo que ele coordena e governa todo o universo, como eu falei, mas os reis estão debaixo da vontade dele, debaixo da soberana vontade de Deus. Uma segunda realidade, Deus usa até o ímpio para cumprir os seus propósitos. O povo caldeu era um povo ímpio, era um povo distante de Deus. O último verso 11 aqui, Deus fala que eles são culpados, cujo poder é o seu próprio Deus. Ou seja, eles queriam ganhar terras e assumir povoados, eles queriam governar sobre o mundo, mas o único que pode governar sobre todo o universo não é o povo caldeu, mas sim é o nosso eterno Deus. Então Deus mesmo assim usou o povo ímpio para cumprir os seus propósitos, para disciplinar o povo de Deus. Uma terceira realidade que a gente vê aqui, nesses dois versos, a intervenção de Deus na disciplina do seu povo produz espanto até nos piedosos. Ou seja, o profeta Abacuque aqui ficou abismado. Ele ficou assim, mas o povo caldeu? O povo caldeu é terrível. Ele é muito pior do que o povo de Deus. É um povo ímpio, é um povo amargo, um povo que domina por dominar os povos. E o Senhor vai permitir isso? Sim. Até para o piedoso, às vezes, a intervenção divina pode ser uma grande interrogação e produz um espanto terrível. E quem era esse povo judeu? Quem era esse povo caldeu, perdão? É uma descrição, então, do instrumento usado por Deus para disciplinar o seu povo. A primeira realidade que a gente vê aqui do povo caldeu é que eles eram cruéis. Eles eram cruéis. Eles eram impetuosos. Eles eram expansionistas. O que é ser expansionista? Eles queriam crescer para crescer, dominar para dominar e subjugar o povo, a cultura, tudo do povo. Ele era expansionista, eles eram expansionistas. Terceiro, eles eram implacáveis. O texto que a gente leu vai falar que, o verso 7 aqui, eles são pavorosos e terríveis. E criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Eles eram implacáveis. Eles eram absolutistas. Ou seja, eles criam somente no que eles queriam crer. Era o povo que ia disciplinar ao povo judeu, ao povo de Deus. Eles eram irresistíveis. Ninguém poderia resistir contra aquele povo, a não ser, lógico, o próprio Deus. Era um povo que era impetuoso, era um povo que era cruel, era um povo que era implacável, era um povo que era irresistível pelo seu poder bélico. O texto aqui está falando que os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Mais velozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros.
que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia, que se precipita a devorar. Eles eram conquistadores. Eles queriam conquistar o mundo ao seu redor. Eles eram megalomaníacos, tinham mania de grandeza, queriam crescer e crescer cada vez mais, subjugando a todos os povos. E o verso 11 vai dizer, sabe o quê? Que eles eram culpados. Eles eram culpados por tudo aquilo que eles faziam, porque o Deus do povo dos caldeus, era o seu próprio poder. Ou seja, na mentalidade deles, quanto mais povos eu ganhar, quanto mais povos eu levar cativo, mais poderoso eu sou. Então, quanto mais poderoso eu sou o mais poderoso do universo, do mundo. E isso era o Deus deles. E por isso, o verso 11 vai dizer, eles eram culpados cujo poder é o seu Deus. Meus irmãos, que povo cruel, que povo terrível eram os caldeus. Eles eram cruéis, eles eram expansivos, eles eram implacáveis, eles eram absolutistas, eles eram irresistíveis, eles eram conquistadores, eles eram megalomaníacos, eles eram culpados do seu pecado, do seu dolo contra o povo de Deus. Que lições então a gente pode tirar desse texto que a gente leu e que a gente está meditando? Primeira lição, talvez seja a primeira lição a mais importante de todas. Se o povo de Deus pecar, ele deve esperar pela disciplina de Deus. Vou repetir. Resumindo tudo isso, o povo de Deus pecou contra Deus e eles foram disciplinados por Deus. Se o povo de Deus pecar hoje contra Deus, o povo de Deus será disciplinado por Deus. Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Como nós estamos andando como igreja do Senhor, como igreja de Cristo? Como nós estamos andando como o sacerdote de Deus? Como nós estamos andando na nossa vida diária, cotidiana? Nós precisamos andar de forma reta, porque senão a disciplina do Senhor virá sobre nós. E nós não devemos fazer isso com medo da disciplina, muito pelo contrário. Nós devemos fazer e andar conforme a vontade de Deus, gratos por tudo aquilo que Ele já fez por cada um de nós. Se o povo de Deus pecar, deve esperar pela disciplina dele. Primeiro ponto que a gente pode destacar nesse texto aqui, em ações práticas, né? Segunda realidade, se o povo de Deus é disciplinado por seus pecados, os inimigos de Deus não podem ter esperança de escapar do julgamento divino. Ora, se Deus disciplina o seu próprio povo, quiçá aqueles que são ímpios, que são são inimigos de Deus. Esses não devem nem ter a esperança, porque Deus certamente irá julgar de forma clara, de forma objetiva, cada um dos pecados dos ímpios. Então, primeira realidade, se o povo de Deus pecar, deve esperar pela disciplina dele. 2. Se o povo de Deus é disciplinado, quanto mais os inimigos de Deus serão disciplinados. Terceiro, Deus pode lançar mão de instrumentos estranhos para disciplinar seu próprio povo, como aqui os caldeus. Era um povo ímpio, era um povo implacável, era um povo completamente alheio às vontades de Deus. E mesmo assim, Deus usou os caldeus para disciplinar o seu povo.
Então Deus pode sim, terceiro, pode lançar mão de instrumentos estranhos a nós, para disciplinar o seu próprio povo. Quarta realidade, os homens ímpios e as nações que Deus empregar na execução de seus julgamentos não escaparão da responsabilidade de suas ações, ou seja, o povo caldeu foi responsabilizado por ter dominado o povo judeu, foi responsabilizado por ter subjugado o povo de Deus, ter levado o povo de Deus cativo, e ele foi disciplinado por isso. Essa é a realidade. E um último, quinto ponto, é que a exaltação de si mesmo é o último engano dos corações dos tolos. Ou seja, o povo caldeu aqui estava pensando assim: nós vamos dominar aquele povo que se diz que tem o Deus soberano sobre todas as coisas. Eles estavam exaltando a si mesmos. Então, se a gente dominar aquele povo, nós seremos mais poderosos que o Deus deles. Ah, meus irmãos, a exaltação de si mesmo é o último engano do coração dos tolos. Meus irmãos, esse texto é muito belo. Quando a gente pensa nessas realidades, quando a gente vê o quanto Deus tem cuidado de cada um de nós nesse momento de pandemia, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, a única coisa que nós devemos pensar e fazer é andar e perseguir andando conforme a vontade do nosso Deus. Meus irmãos, eu fico muito preocupado com a igreja de modo geral. Não com a igreja presbiteriana de Araçás, com a igreja brasileira, com a igreja mundial. Porque uma igreja que não evangeliza, um cristão que não evangeliza, ele vai ser evangelizado ou pelas coisas deste mundo, ou por doutrinas alheias à palavra de Deus, ou até por outra igreja que não saiba que nós somos cristãos. Ou seja, um povo que não faz a diferença onde está, ele pode ser alvo da disciplina de Deus, porque provavelmente esse povo está distante da soberana e perfeita vontade de Pai. Então, meus irmãos, que nós fiquemos atentos aos sinais que Deus está mandando, aos sinais que Deus está enviando para o seio da sua igreja. A palavra, e é interessante isso, não é só na igreja presbiteriana de Araçás que está se falando sobre determinados assuntos. Parece que a palavra de ordem nos púlpitos do mundo é: se arrependam. Arrependam-se dos seus pecados. A igreja precisa se arrepender dos seus pecados. A igreja precisa abandonar os seus pecados. A igreja precisa sair ao encontro do perdido. A igreja precisa expandir o reino de Deus na face da terra. A igreja precisa abandonar tudo aquilo que afasta ela de Deus. Deve se aproximar, porque senão, queridos, coisas terríveis podem estar por vir. E a disciplina do Senhor pode estar sendo exercida e será exercida no seio da igreja, uma hora ou outra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que em nome de Jesus você possa estar meditando, lendo novamente esse texto e observando os detalhes que a gente disse aqui, para que nós possamos crescer juntos para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e no domingo às 9 horas da manhã nós temos um encontro marcado na nossa escola bíblica dominical, e no domingo à noite às 19 horas nós também temos um encontro marcado no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe sua vida, a sua família. Um forte abraço, fiquem com Deus, queridos.